Sejam todos bem-vindos ao canal. Relato 1. Sempre cresci ouvindo minha avó contar a tal história do guardião do Morro da Encruzilhada. Para mim, não passava de lenda das antigas, dessas que o povo inventa para não deixar as crianças passearem sozinhas pela noite. Mas, depois do que vivi quando completei meus 20 anos, hoje sei que certas histórias não são lendas, são avisos. Era julho, época de frio cortante na Serra Catarinense, e eu tinha ido visitar a vila onde minha avó morava. Um lugar pequeno, com poucas ruas e muitas casas antigas. Lá no fundo da vila, depois de um trecho de paralelepípedos irregulares, começava a trilha que subia o Morro da Encruzilhada. Era uma subida íngreme, espessa de vegetação, com pinheiros que pareciam tocar o céu. Minha avó sempre dizia: nunca suba esse morro depois do pôr do sol. É quando o velho acorda. Eu ria. Que velho? Quem moraria num morro abandonado daqueles? Porém, naquela noite, fiz a estupidez que mudaria minha vida. Estávamos na casa de minha avó durante um apagão que atingiu a vila inteira. Sem energia, sem TV, sem nada. A lua era a única luz. Eu, irritado por estar offline, resolvi caminhar um pouco para pegar sinal do celular, e o único ponto mais alto onde às vezes o telefone funcionava era justamente no começo da trilha do morro. Minha avó implorou para eu esperar até amanhecer. Eu disse que seria rápido. Vesti um casaco e saí. A vila estava tão silenciosa que meus próprios passos pareciam alto demais. Subi até a entrada da trilha. Como sempre, lá estava a velha placa de madeira pendurada numa árvore, balançando com o vento frio: não suba à noite. Respirei fundo e entrei. A trilha era estreita, rodeada por árvores altíssimas que bloqueavam quase toda a claridade do luar. O ar estava parado, pesado, como se algo observasse cada passo meu. Eu tentava me convencer de que era só paranoia, mas conforme subia, comecei a sentir um cheiro estranho, algo entre madeira úmida e terra recém-aberta. Foi então que ouvi o som. Um arrastar grave. Não de animal, não de vento. Era algo enorme movendo os pés lentamente, ritmado, como se cada passo pesasse toneladas. Parei na hora. O som continuou, aproximando-se, sem pressa. Meu coração já batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Tentei iluminar com a lanterna do celular, mas a luz era engolida pela escuridão das árvores. Foi aí que percebi que a floresta estava silenciosa demais. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nenhum galho, nada. O som ficou mais perto. Era como se alguém, ou algo, estivesse arrastando um pedaço de troco enorme pelo chão. E então ouvi uma respiração profunda, lenta, antiga, como se o morro inteiro respirasse. De repente, a trilha clareou de uma forma estranha, como se uma neblina prateada tivesse surgido entre as árvores. No meio dela, consegui ver uma figura. Primeiro, parecia só uma silhueta. Um corpo grande, alto demais para ser humano. Os ombros eram largos, a cabeça baixa, e algo como galhos brotava das costas. A cada passo, o chão vibrava sob meus pés. Eu não conseguia mover um músculo. A figura chegou perto o suficiente para que eu distinguisse o rosto, se é que aquilo era um rosto. A pele parecia feita de casca de árvore seca, mas por baixo dela havia fendas profundas onde uma luz amarelada pulsava, como brasas quase apagadas. E, no meio daquele rosto torto, 2 olhos fundos brilhavam com uma cor laranja fraca, queimando na escuridão. A voz veio como um trovão abafado, mas não saiu da boca, saiu do chão, das árvores, do ar ao redor. Volta. Não é sua hora de subir. Minha garganta fechou. Meu corpo inteiro gelou. Quis correr, mas as pernas não respondiam. O velho, se aquilo podia ser chamado de velho, deu mais um passo. O cheiro de terra molhada se tornou insuportável. Quando ergueu a mão, percebi que ela terminava em dedos longos demais, feitos de madeira retorcida, como raízes humanas. Volta, antes que a mata cobre. Foi só então que minhas pernas finalmente reagiram. Girei o corpo e comecei a correr morro abaixo, tropeçando, caindo, levantando, com um som pesado atrás de mim. Mas, de repente, tudo ficou silencioso. Sem passos. Sem respiração. Sem luz. Quando finalmente saí da trilha e cheguei na primeira rua da vila, me virei. Nada. Nenhum velho. Nenhum som. Nenhuma luz na mata. Mas, logo depois,
Percebi algo que me fez tremer. Minhas roupas, meu casaco e até meus braços estavam cobertos de um pó escuro, como terra de cova recém-revirada. Entrei em casa desesperado. Minha avó me olhou e começou a chorar antes mesmo de eu explicar. Ele te viu, ele falou com você, isso não deveria ter acontecido. Quem é ele, vó? Perguntei, tremendo. Ele não é homem. É o velho que guarda o caminho para os que já têm a hora marcada. Você não devia ter ido. Ele só aparece para aqueles que não deveriam estar lá. Então por que ele não me levou? Perguntei. Minha avó tocou meu rosto, assustada, pálida. Por que você ainda não está na lista dele? Mas agora ele conhece seu cheiro. E, quando sua hora chegar, não vai precisar te procurar. Naquela noite, não dormi. E, desde então, toda vez que fecho os olhos, escuto a mesma respiração profunda ecoando em algum lugar atrás de mim. Como se o velho ainda estivesse esperando. Relato 2. Quando eu era adolescente, minha família se mudou para um bairro afastado, numa parte mais antiga da cidade, onde quase todas as casas tinham sido construídas nos anos 60. A nossa era exatamente assim: paredes grossas, telhado pesado, um quintal estreito e uma caixa d'água enorme em cima da lavanderia. O lugar tinha cheiro de mofo e silêncio, um silêncio estranho, constante, como se a casa estivesse sempre esperando alguma coisa acontecer. Desde a primeira semana, minha mãe reclamava que, durante a madrugada, ouvia alguém chorando. Um choro feminino, baixo, desesperado. Achávamos que vinha da rua, mas toda vez que abríamos a janela, o som simplesmente desaparecia. Era como se a própria casa sugasse o barulho. Eu não dava muita importância, até que comecei a ouvir também. Era sempre entre 2 e 3 da manhã. Um soluçar abafado, como se alguém estivesse com a boca tampada, tentando não ser descoberta. O mais estranho, parecia vir de cima. Do teto. Da caixa d'água. Meu pai subiu algumas vezes para ver se havia algum bicho preso lá dentro, mas nunca encontrou nada. Nenhum rato, nenhum gato, nada. E o choro continuava. Com o passar dos meses, começamos a sentir outro incômodo. A água que saía das torneiras às vezes vinha turva, como se tivesse partículas de terra misturadas. Às vezes, um cheiro azedo tomava o banheiro. Às vezes, a água subia com uma temperatura estranhamente morna, mesmo sendo madrugada de inverno. Meu pai finalmente decidiu esvaziar a caixa d'água para limpá-la por dentro. Eu fui ajudar. Subimos a escada e, quando abrimos a tampa, um cheiro muito forte de água parada, misturada com algo velho, algo humano, subiu no ar. Mas não havia nada lá dentro. Apenas água comum, escura pelo fundo sujo. Lavamos, trocamos a tampa, jogamos desinfetante. Achei que fosse o fim. Mas naquela noite, o choro voltou, mais alto. Um choro agudo, desesperado, arranhando o silêncio da madrugada de uma forma que me fez levantar na hora da cama. Fui até a janela do corredor e olhei para o telhado iluminado pela lua. A caixa d'água tremia. Tremia de verdade, como se alguém estivesse batendo por dentro. Meu pai saiu correndo do quarto com uma lanterna. Minha mãe gritava que não era para subir. Mas ele subiu mesmo assim. Eu fiquei lá embaixo, ouvindo tudo, o barulho dos passos, o rangido da escada metálica, o vento frio e a parada repentina do choro. O silêncio foi tão imediato que chegou a doer. Tem alguma coisa aqui dentro. Ouvi meu pai gritar lá de cima. O quê? Perguntei. Não sei. Algo se moveu. Ele abriu a tampa. A água, que antes não estava muito cheia, agora transbordava pelas bordas. Eu vi da janela, a água borbulhava, como se estivesse fervendo. Meu pai recuou, quase caindo da escada. Meu Deus! Ele gritou. O que foi? Tem uma mão aqui dentro. Tem uma mão tentando subir. Eu não queria acreditar. Mas vi, mesmo de longe. Um braço pálido, fino, surgiu por entre a água, agarrando a borda da caixa. Os dedos eram ossudos, compridos demais, e se dobravam de um jeito impossível, como se cada articulação fosse frouxa, quebrada. Minha mãe desabou no chão, gritando. Não olha! Não olha! Mas eu não consegui desviar os olhos. O braço puxou mais, e então um rosto subiu pela água. O rosto de uma mulher, ou o que restava dele. A pele estava enrugada como quem ficou meses submersa. Os olhos eram enormes, negros, sem reflexo.
A boca tremia. Água escorria por todos os buracos do rosto. E então ela começou a falar. Mas a voz não saiu da boca dela, saiu da água que transbordava. Não era para terem me fechado. Não era para terem esquecido. Eu só queria sair. Meu pai tropeçou para trás, caiu da escada e rolou no chão. A criatura olhou para mim com um olhar tão profundo que eu senti meu corpo inteiro paralisar, como se estivesse preso embaixo d'água também. Ela ergueu a mão e apontou diretamente para mim. A água começou a escorrer pelo telhado, descendo as telhas, caindo em gotas grossas, pesadas, como lágrimas. Cada gota que tocava o chão parecia queimar o concreto. A criatura puxou o próprio corpo para dentro da caixa novamente, desaparecendo na água escura. A tampa fechou com um estrondo sozinha, sem que ninguém encostasse. O choro parou. Mas não acabou. Nos dias seguintes, a água da casa começou a vir quente. Depois, fria demais. Depois, viscosa. Um dia, ao lavar o rosto, senti algo como um fio de cabelo ir rolar nos meus dedos. Um fio que vinha da torneira, longo, molhado, preso em algo lá dentro do cano. Chamei o encanador. Ele desmontou parte da tubulação. E encontrou algo que nunca vou esquecer. Dentro do cano, entalado na curva em forma de U, havia algo como unha humana. E pele. Muita pele. Ele disse que nunca tinha visto nada parecido e sugeriu trocar toda a tubulação. Meus pais concordaram na hora. Mas, na noite seguinte, antes da troca, o choro voltou, e dessa vez, dentro das paredes. Parecia que a mulher estava rastejando por dentro dos canos, subindo pelas conexões, se arrastando atrás dos azulejos, gemendo como se buscasse saída. Acordamos às 3 da manhã com o barulho de água pingando em algum lugar. Fui até a cozinha. E lá estava. A torneira aberta sozinha. Da água que caía, vinha o choro. Da água. Eu desliguei a torneira. A água parou. Mas o choro continuava, abafado, desesperado, dentro do metal. Foi só quando um vizinho mais velho soube do que estava acontecendo que ele explicou. Essa casa teve uma moradora que desapareceu nos anos 70. A polícia nunca encontrou o corpo. Mas, dizem que na época, o marido trancava ela na caixa d'água quando ela surtava. Dizem que ela morreu ali dentro, sem ar, presa, gritando. Minha mãe quase desmaiou. E o marido? Perguntei. O vizinho olhou para a caixa d'água, respirou fundo e disse. Se matou alguns anos depois. Pulou lá de cima. Na manhã seguinte, demolimos a caixa inteira. Destruímos o concreto, quebramos a base, tiramos cada pedaço da estrutura. Jogamos tudo fora. E funcionou. Por alguns meses. Mas, às vezes, quando a casa está silenciosa demais, eu ainda escuto gotas caindo no quintal, mesmo quando não está chovendo. Gotas que soam, como soluços. E, certa noite, ao lavar o rosto, levantei a cabeça e vi, no espelho, atrás de mim, o reflexo de um rosto pálido, molhado, parado na porta do banheiro. Ela estava sorrindo. Não com a boca, mas com os olhos. Relato 3. Meu avô sempre dizia que estrada velha tem memória. Cada curva guarda um segredo. Cada pedaço de asfalto rachado esconde um acontecimento que só aqueles mais antigos ousam mencionar. Eu nunca dei muita importância a isso até a noite em que a própria estrada me mostrou que ele tinha razão. E mesmo agora, tantos anos depois, ainda sinto o cheiro de mato molhado e aquela sensação de que alguém está me observando sempre que passo perto daquele trecho abandonado. Tudo começou em uma madrugada fria, numa daquelas noites em que o céu fica tão escuro que parece que engoliu as estrelas. Eu voltava para casa depois de um aniversário de família que tinha se prolongado mais do que o planejado. Insisti para ir embora sozinho, apesar das piadas sobre a assombração da estrada velha, ditas pelos meus tios já meio bêbados. A verdade é que eu sempre considerei superstição rural, coisa de gente que cresceu ouvindo história para assustar criança. Peguei meu carro e segui pela estrada principal até que, alguns quilômetros adiante, avistei a placa que indicava a bifurcação para o caminho antigo, mais curto, porém mal iluminado, cheio de mato alto e buracos. Apaguei as brincadeiras da cabeça e virei o volante, pronto para encarar alguns minutos de trepidação e silêncio. Mas não foi isso que encontrei. Logo que entrei na estrada velha, percebi uma névoa rasteira subindo do chão. Era fina, mas densa o suficiente para distorcer os faróis, criando um halo amarelado em volta da luz.
Reduzi a velocidade, atento, e então notei uma figura caminhando à margem do asfalto, envolta por um vestido branco sujo, rasgado nas extremidades. Meu primeiro impulso foi achar que era uma mulher pedindo ajuda. Mas algo na maneira como ela se movia, os passos lentos, arrastados, como se os pés não levantassem totalmente do chão, me deixou inquieto. Parei o carro alguns metros à frente, baixei o vidro e perguntei se ela precisava de carona. Ela não respondeu. Continuou andando. Seu rosto permaneceu virado para baixo, escondido pelo cabelo negro desgrenhado. Hesitei. Algo me dizia para seguir viagem e esquecer que uma mulher sozinha estava perdida naquela estrada. Mas a consciência insistia que eu não podia simplesmente abandoná-la ali. Saí do carro. Foi meu erro. A sensação que tive ao colocar os pés no chão foi como entrar em outro ambiente. O ar ficou mais frio, mais pesado. A névoa parecia se concentrar em torno de mim. Caminhei devagar até ela, mantendo uma distância segura. Moça, tá tudo bem? Perguntei novamente. Foi então que ela parou. Não virou, não falou, apenas congelou, como se tivesse ouvido um som que só ela pudesse compreender. A névoa rodopiou ao redor de seus pés, subindo até a cintura, como se fosse atraída por ela. De repente, ela se virou. Lembro-me do som dos meus dentes rangendo quando vi seu rosto. Não tinha olhos. Ou melhor, tinha, mas estavam completamente negros, sem brilho, sem vida. O rosto parecia deformado, como se tivesse sido esmagado ou queimado. O vestido, que antes eu achava apenas sujo, agora revelava manchas escuras que só depois percebi serem sangue seco. Ela deu um passo em minha direção. Depois outro. Meus pés travaram. Senti a garganta fechar, a respiração falhar. Foi como se alguma coisa invisível me segurasse ali, impedindo meu corpo de obedecer ao desespero que explodia na minha cabeça. Você veio, murmurou ela, com uma voz que parecia duas sobrepostas, como eco dentro de uma caverna. Quando percebi, estava chorando. Não sei dizer exatamente por quê. Talvez fosse medo puro. Talvez fosse aquela sensação de que eu estava diante de algo que não deveria existir. Ela levantou o braço lentamente e apontou para mim. Ele também parou, disse ela, e o som me fez tremer inteiro. Ele também achou que eu precisava de ajuda. E, naquele instante, a estrada me mostrou a memória que guardava. Em um piscar de olhos, a névoa ao redor de nós se transformou em sombras, contornos de árvores, de um carro tombado, de uma pessoa estendida no chão. Vi um homem desesperado tentando tirar alguém das ferragens. Vi a mesma mulher, viva, sangrando, olhando para ele com pânico. Vi o fogo. E ouvi os gritos. Era como assistir a uma gravação projetada no ar, mas que eu sentia como se estivesse vivendo. A última coisa que vi foi o homem correndo enquanto o carro explodia com a mulher dentro. Ele fugiu. Abandonou-a. A visão sumiu, e a figura à minha frente estava ainda mais próxima. Agora tão perto que eu podia sentir o cheiro de queimado. Você não vai fugir, disse ela, tocando meu peito com um dedo frio como gelo. Você vai ficar comigo. Não sei explicar como consegui reagir. Talvez tenha sido puro instinto de sobrevivência. Empurrei-a com todas as minhas forças e corri. Ou achei que corri. Na verdade, tropecei até o carro, sentindo que cada passo era mais pesado que o anterior, como se a própria névoa tentasse me puxar para trás. A porta finalmente cedeu. Entrei, bati-a com violência e girei a chave. O motor falhou 1, 2 vezes. Ela caminhava lentamente em minha direção, sem pressa, como se soubesse que o fim era inevitável. O motor pegou. Acelerei com tudo, ignorando buracos, galhos, qualquer coisa. Só parei quando alcancei a rodovia principal, já sem ar, com as mãos tremendo e o rosto encharcado de lágrimas. Desde aquele dia, nunca mais passei na estrada velha. E não fui o único. Muita gente garante ter visto a mulher caminhando por ali, sempre de madrugada, sempre com o mesmo vestido branco queimado. Dizem que ela aparece apenas para aqueles que ousam desacreditar das histórias contadas pelos antigos. Outros afirmam que, se alguém parar para ajudá-la, ela mostra a cena da sua morte e tenta levar a pessoa com ela, como vingança pelo homem que a abandonou no carro em chamas. Eu não sei o que é verdade. Tudo que sei é o que vi. E que a estrada velha ainda me chama às vezes, no silêncio da noite, como se quisesse que eu voltasse para terminar o que começou. Relato 4.
Eu achava que lendas de encruzilhada eram um exagero, conversa de gente antiga querendo botar medo nos jovens que passavam a madrugada perambulando por aí. Sempre ouvi falar sobre pedidos feitos ao desconhecido, pactos, aparições, almas perdidas que vagam onde os caminhos se cruzam. Mas nada realmente me preparou para o que vi naquela noite na encruzilhada do Mato Fundo. A história que vou contar não é uma lenda para assustar ninguém. É apenas um fato, um aviso, para quem tiver coragem de escutar. A encruzilhada sempre foi evitada pelos moradores antigos da região. Fica no final de uma estrada de terra estreita, cercada por mata fechada dos dois lados. Durante o dia, parece apenas um ponto esquecido, com o som de grilos, vento nas folhas e pássaros escondidos no alto. Mas à noite, ali vira outra coisa. Um lugar onde o silêncio pesa, onde a escuridão parece engolir qualquer luz que tenta atravessá-la. Eu estava voltando de um sítio distante, onde tinha ido ajudar um amigo com problemas no gerador. Era quase 1 da manhã quando terminei, e a rota mais rápida até a cidade cortava justamente pela encruzilhada do Mato Fundo. Eu hesitei, é claro. Lembrava das histórias contadas pelos antigos, o velho sentado na beira da estrada, o homem que oferece caminhos, o riso atrás das árvores. Mas eu estava cansado, com sono, e a ideia de dar uma volta de mais 20 quilômetros não me animava. Então respirei fundo, liguei os faróis no máximo e peguei a estrada do Mato Fundo. A poeira subia atrás de mim enquanto o carro sacolejava nos buracos. Havia uma lua minguante escondida entre nuvens escuras, mal iluminando a estrada tortuosa. Conforme me aproximava, a mata parecia se fechar ainda mais, formando um corredor estreito, como se quisesse impedir minha passagem. O som dos insetos diminuiu até desaparecer completamente, como se todos tivessem sido engolidos por um silêncio absoluto. Foi quando vi a fumaça. Uma coluna fina, subindo em espiral logo adiante, exatamente no centro da encruzilhada. Reduzi a velocidade automaticamente. A fumaça tinha um cheiro estranho, não era de fogueira comum. Parecia incenso misturado com alguma coisa mais forte, quase metálica. E então, quando os faróis cortaram a escuridão, eu o vi. Um velho, sentado em um toco de madeira bem no meio da encruzilhada. Ele usava um chapéu de aba larga e roupa antiga, parecendo saída de outro século, calça de tecido grosso, camisa escura, suspensórios. As mãos eram ossudas e seguravam um cajado torto. Ao seu lado, um fogo pequeno ardia sem consumir nada visível, com uma chama azulada que iluminava seu rosto enrugado. Ele virou a cabeça lentamente na minha direção, como se já soubesse que eu vinha. Detive o carro alguns metros antes de alcançá-lo. Não tive coragem de chegar mais perto. Algo naquela cena me dizia que qualquer aproximação errada poderia me colocar em um tipo de perigo que não existe explicação lógica. O velho sorriu. Mas não foi um sorriso comum. Foi um sorriso torto, largo demais para um rosto tão magro. Os dentes eram escuros, alguns faltando, outros pontudos. Pareciam predadores examinando uma presa. Ele levantou uma das mãos e fez um gesto para que eu descesse do carro. E foi aí que o medo começou. Eu não queria sair. Não queria nem abrir o vidro. Mas, ao mesmo tempo, sentia como se estivesse sendo puxado por algo invisível. Era uma pressão mental, um peso, uma ordem silenciosa que não vinha de som nenhum, mas que me obrigava a obedecer. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu abria a porta. O vento noturno bateu no meu rosto e senti um arrepio que percorreu toda a minha espinha. A chama azul tremulou no centro da encruzilhada, projetando sombras que se moviam de maneira estranha, como se tivessem vida própria. O velho não parava de sorrir. Andei devagar, passo por passo, até ficar a alguns metros dele. O cheiro da fumaça invadiu minhas narinas e me deu a sensação de estar respirando algo proibido, algo que não deveria ser inalado por nenhum ser humano. Boa noite, meu filho, disse ele com uma voz grave e arrastada, como se viesse de dentro da terra. Estrada difícil, não é? Eu não respondi. Estava travado, completamente paralisado. Ele riu. Não precisa ter medo. Já vi você outras vezes. Sempre passa longe daqui. Hoje resolveu encurtar caminho? Como ele sabia disso? Meu coração acelerou. Tentei pensar em qualquer resposta, mas minha garganta estava seca. Ele então levantou o cajado e apontou para os 4 caminhos da encruzilhada. A vida é cheia de escolhas, disse.
Mas algumas escolhas cobram mais caro que outras. A chama azul cresceu. E foi aí que eu notei algo que fez meu estômago revirar. Havia pegadas queimadas no chão. Como se alguém tivesse caminhado ali com os pés em brasa. Pegadas que surgiam de um dos caminhos, cruzavam o fogo e desapareciam no mato à direita. Pegadas que não eram humanas. O velho acompanhou meu olhar e riu novamente. Ele passou por aqui hoje cedo. Sempre volta. Sempre procura alguém. Eu dei um passo para trás instintivamente. O velho então inclinou a cabeça, seu sorriso sumindo. Não adianta fugir. Quem chega aqui, chega por um motivo. Nesse momento, o vento parou. O silêncio ficou tão pesado que parecia sólido. A chama azul se ergueu ainda mais, e a sombra do velho se projetou no chão em um formato que não correspondia ao seu corpo. Era alta demais, curvada demais, com braços longos como galhos retorcidos. Eu senti que ia desmaiar. Você está no cruzo das almas, disse ele. E toda alma que cruza tem que escolher um caminho. A mata ao redor começou a ranger, como se algo estivesse caminhando entre as árvores. Passos pesados. Arrastados. Cada vez mais próximos. Ele vem, sussurrou o velho. E ele já sentiu você. Foi quando ouvi. Um ronco profundo, animal, vindo da escuridão à esquerda. Depois, um gemido longo, humano, sufocado. As sombras das árvores estremeceram, como se algo enorme passasse entre elas. Você pode segui-lo, disse o velho. Ou pode escolher outra coisa. Ele bateu o cajado no chão. A encruzilhada inteira tremeu. Do caminho à frente, surgiu uma névoa espessa, completamente branca, brilhante, como se tivesse luz própria. Do caminho à direita, vento quente soprou, trazendo cheiro de enxofre. Do caminho atrás de mim, o escuro ficou ainda mais escuro, como se abrir um buraco sem fim. 4 caminhos. Nenhum bom. Escolha, disse o velho. Antes que ele chegue. Os passos estavam muito perto. Tão perto que o chão vibrava sob meus pés. Eu fiz o que qualquer pessoa desesperada faria. Corri. Não escolhi caminho nenhum. Apenas corri para o carro, sem olhar para trás. Ouvi o velho gargalhar, ouvi passos correndo atrás de mim, ouvi algo arranhar o asfalto, mas não parei. Entrei no carro, bati a porta, liguei o motor e acelerei com tudo. Enquanto me afastava, pelo retrovisor, vi a chama azul apagando de repente. Vi o velho sumindo como poeira. Vi algo grande, muito grande, parado na beira da estrada, me observando com olhos que brilhavam na escuridão. Não sei como cheguei em casa. Só lembro de acordar já de manhã, tremendo inteiro. Desde então, nunca mais passei perto da encruzilhada do Mato Fundo. E recomendo que você também não passe. Relato 5. Desde criança, eu ouvi os mais velhos falarem para nunca, em hipótese alguma, atravessar o brejo da Pedra Oca depois que o sol se punha. A recomendação vinha sempre acompanhada de histórias de gente que desapareceu, de vozes que chamavam pelo nome de quem passava, de luzes que surgiam no meio do mato e faziam a pessoa perder o rumo. Eu achava tudo exagero, claro. Conversa de gente com tempo demais e luz de menos. Até que chegou o dia em que precisei cruzar aquele maldito brejo no pior horário possível, e descobri que algumas lendas existem exatamente para evitar que alguém termine como eu terminei, marcado pelo que viu. Era início de noite quando recebi uma ligação da minha irmã. Ela estava com o carro quebrado do outro lado da serra e precisava que eu fosse buscá-la. O único caminho rápido era justamente passando pelo brejo da Pedra Oca. Eu pensei em dar a volta, mas levaria mais de 1 hora. Então peguei a chave da caminhonete e parti, acreditando que seria apenas mais uma noite normal. O brejo ficava no fim de uma estrada estreita de terra batida. Durante o dia, era só mais um lugar úmido, cheio de sapos, garças e plantas que cresciam demais. Mas quando o sol descia por trás das montanhas, a névoa se levantava e tomava tudo. Uma névoa espessa, leitosa, que parecia não vir da água, mas do chão em si, como se algo ali respirasse. Quando cheguei à entrada do brejo, a iluminação do céu já estava morrendo e uma faixa acinzentada rastejava pela estrada. Acendi os faróis no máximo e segui devagar, sentindo as rodas afundarem um pouco na lama. A Pedra Oca surgiu à minha esquerda, uma formação enorme, escura, com uma abertura no centro que parecia uma boca esperando para engolir quem passasse perto demais. Diziam que antigamente, muito antes de qualquer vila existir ali,
A pedra era usada para rituais pagãos, oferendas, pactos. Diziam também que era lá dentro que morava o espírito que chamava as pessoas para dentro do brejo. Eu nunca acreditei, mas reduzi a velocidade quando passei por ela. O silêncio caiu de repente. Nem o motor da caminhonete tinha som. Era como se tudo tivesse sido abafado. Foi aí que ouvi a primeira coisa estranha. Uma voz. Baixa. Distante. Mas claramente uma voz humana. Ei! Olhei nos retrovisores. Nada atrás. Nada nos lados. Nada à frente além da névoa. Pensei que fosse minha imaginação, ou algum animal fazendo som estranho. Continuei dirigindo, tentando ignorar um desconforto crescente que apertava meu peito. A voz retornou. Ei, você! Dessa vez, o som veio do lado direito do carro. Virei a cabeça rapidamente, mas vi apenas mato alto balançando de leve, embora não houvesse vento. Engoli seco. Lembrei do que o povo dizia, que o espírito do brejo chamava a pessoa 3 vezes. Que na terceira, se você respondesse, ele te levava. Sacudi a cabeça, tentando afastar o pensamento. Segui em frente, focado apenas em sair dali o mais rápido possível. Mas a voz não parou. Ei, me ajuda. Agora mais clara. Mais perto. Mais humana. E então veio a quarta frase, aquela que fez meu sangue gelar. Eu sei quem você é. Frei totalmente. A caminhonete derrapou um pouco na lama. Minha respiração ficou curta, pesada. Senti um arrepio que começou na nuca e desceu até a lombar. Eu sei seu nome, disse a voz. Mas não era uma voz só. Eram 2. Ou talvez 3. Sobrepostas. Falando juntas. Meu coração disparou. Eu não queria ouvir aquilo, não queria estar ali. Liguei o motor de novo e engatei a primeira. Foi quando vi algo na névoa, alguns metros à frente. Uma sombra. Parecia uma pessoa, alta, magra, completamente imóvel. A névoa se movia ao redor dela, mas não por cima. Como se algo a impedisse de tocar seu corpo. Fui reduzindo a velocidade até parar completamente. A sombra então deu um passo na minha direção. Um passo seco, lento. Os faróis iluminaram um pouco mais, e o que vi não era um ser humano normal. Seu corpo era comprido demais, com braços quase até os joelhos. A pele parecia úmida, escura, quase brilhante. A cabeça era inclinada para o lado, como se estivesse escutando algo. E os olhos? Não havia olhos. Apenas buracos fundos, escuros, que refletiam a luz dos faróis como poças de água parada. A voz soou de novo. Me ajuda. Dessa vez vindo debaixo do carro. O desespero tomou conta de mim. Travei a porta, me joguei para trás no banco e tentei manter a respiração sob controle. Mas então algo puxou a caminhonete, como se mãos se agarrassem às rodas, tentando impedir que eu avançasse. O veículo balançou, inclinou, rangeu. A sombra se aproximava. Um passo. Depois outro. Cada movimento parecia acompanhado de um som úmido, como carne sendo arrastada. Fechei os olhos por um segundo, e foi meu erro. Quando abri, a criatura estava encostada no capô. Seu rosto, ou a coisa que tentava ser um rosto, estava a menos de 1 metro do vidro. A boca aberta, larga, deformada. Respiração pesada, irregular, deixando marcas de vapor no para-brisa. E a voz, agora claramente dela, disse: Eu te chamei 3 vezes. Eu gritei. Não sei como tive coragem, mas pisei no acelerador com tudo, sentindo o carro lutar contra algo que o segurava. O motor urrava. A lama voava. O volante tremia. E então, como se algo tivesse se soltado de repente, o carro avançou com violência. A sombra desapareceu. A força que me prendia sumiu. A névoa começou a se dissipar. Eu acelerei até sair completamente do brejo, sem olhar para trás uma única vez. Quando cheguei ao asfalto, parei o carro, saí tropeçando e vomitei na beira da estrada. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o telefone. Liguei para minha irmã e, sem explicar nada, disse que iria dar a volta pela rota longa. Nunca mais me aproximei do brejo da Pedra Oca. E o mais estranho? Dias depois, quando lavei o carro, encontrei marcas de mãos na parte interna do capô. Marcas longas, estreitas, como garras finas. E elas vinham de dentro, não de fora.
O povo diz que a coisa que mora no brejo chama quem tem o ouvido fraco. Quem escuta demais. Quem duvida das histórias dos antigos. Eu duvidei. E quase não voltei. Relato 6. Na cidade onde minha avó nasceu, existe uma lenda antiga, conhecida por poucos e quase nunca mencionada em público. Eles chamam de a mulher da janela torta. A história sempre foi contada em voz baixa, como se quem pronunciasse alto pudesse atrair algo indesejado. Eu cresci ouvindo pedaços soltos, mas só fui entender o peso da lenda quando passei um final de semana na casa onde tudo teria acontecido, uma casa antiga, com paredes de barro e madeira, que parece sempre à beira de desabar. Fui para lá ajudar meu tio a organizar o local depois que a última moradora, uma velha senhora conhecida apenas como Dona Celina, faleceu. Cheguei num sábado à tarde, e a primeira coisa que notei foi que a casa tinha uma janela torta, inclinada para baixo como se tivesse sido arrancada e recolocada sem cuidado. Ela ficava no quarto de hóspedes, justamente onde eu ficaria. Perguntei ao meu tio por que ninguém consertava. Ele só respondeu: "Deixa assim. É melhor." E mudou de assunto. Isso me deixou inquieto. Mas estava ali para ajudar, e não para fazer perguntas. A noite chegou depressa. A casa tinha aquela solidão típica de construções antigas, onde cada madeira estala como se estivesse reclamando de algo. Eu trabalhava sozinho na sala, arrumando caixas, quando ouvi um ruído vindo do corredor, um rangido lento, como de dobradiça sendo empurrada contra a vontade. Fui até lá e vi a porta do quarto onde eu ia dormir, abrindo sozinha. Lenta, silenciosa, como se alguém a empurrasse com cuidado para não ser percebido. A janela torta estava lá dentro, iluminada apenas pela luz fraca da lua. A forma como ela inclinava para baixo me dava a impressão de que algo do outro lado estivesse puxando, tentando entrar. Fechei a porta. Dessa vez, com força. Voltei ao serviço tentando ignorar aquilo. Mas meia hora depois, ouvi outro som, passos leves, arrastados, indo e vindo no piso de madeira. Chamei pelo meu tio, achando que talvez ele tivesse voltado. Nada. A casa estava vazia. Quando me aproximei outra vez do corredor, vi a porta do quarto aberta novamente. Só que agora, a janela torta estava entreaberta, mesmo eu lembrando perfeitamente de tê-la fechado antes de sair. O vento não poderia ter feito aquilo, não havia vento nenhum. Fiquei olhando por longos segundos. Algo naquela escuridão da janela parecia esperar. Senti um arrepio subir direto pelas costas até a nuca. Tentei puxar a porta para fechar novamente, mas antes que minha mão tocasse a maçaneta, ouvi um sussurro vindo lá de dentro. Um sussurro feminino, como voz de alguém que fala enquanto tenta segurar o choro. "Não olha." Soltei a porta. A voz continuou, agora mais perto. "Não olha para a janela." Dei 2 passos para trás. Em seguida, ouvi um toque seco, como unhas batendo no vidro. Depois outro. E outro. Ritmado. Lento. Como se alguém tocasse a janela torta por dentro. Ela bateu de leve, e então algo arranhou o vidro. Um arranhão longo, contínuo, arrastado, como se uma mão estivesse deslizando por toda a superfície. Foi nesse momento que meu tio finalmente apareceu na porta da sala, com o rosto pálido, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo. "Você abriu a janela?" perguntou, a voz tensa. "Não." Ela abriu sozinha. Ele me puxou pelo braço e me levou para fora da casa sem dizer mais nada. Só quando estávamos a vários metros da porta, respirando o ar frio da madrugada, ele explicou, ainda sem coragem de olhar na direção da janela torta. "Quem olha fica preso." Eu não entendi. Ele continuou. "Essa lenda não é lenda. A dona antiga da casa, a primeira moradora, costumava olhar pela janela todas as noites, esperando o marido voltar da guerra. Um dia ele voltou, mas voltou morto, carregado por soldados. Desde então, dizem que ela enlouqueceu. Passou semanas falando com a janela. Chorando na janela. Gritando para que o marido saísse de trás dela. Depois, ela sumiu. Ninguém nunca encontrou o corpo." Engoli seco. Meu tio baixou a voz. "As pessoas dizem que ela nunca saiu daqui. Que ela fica presa naquele vidro, de costas, esperando alguém olhar para poder se virar. Quem vê o rosto dela, fica com ela." Um calafrio percorreu meu corpo inteiro. Não dormi naquela noite. Meu tio também não. Voltamos para casa no mesmo instante,
deixando tudo para arrumar depois. Quando nos afastávamos, eu olhei para trás, só por um segundo, e juro por tudo que é mais sagrado que vi a janela torta se fechando lentamente, como se uma mão invisível a empurrasse por dentro. Desde então, nunca mais voltei. Mas às vezes, de madrugada, quando acordo de repente sem motivo algum, sinto na nuca o mesmo frio daquela noite. E minha mente insiste em lembrar. A voz suave, quebrada, pedindo: não olha. Relato 7. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que certas lendas só existem para manter as crianças dentro de casa depois do anoitecer. Mas havia uma história, contada apenas pelos mais velhos da comunidade onde morei, que nunca teve tom de brincadeira. Não era narrativa para assustar crianças. Era aviso. Era regra. Chamavam de o homem que anda de costas. A lenda dizia que ele aparecia sempre depois da meia-noite, caminhando pelas estradas de terra, pelas trilhas do mato e pelas beiras das casas mais afastadas. Você nunca o via chegar pela frente, ele sempre surgia de costas, como se tivesse sido colocado ali, a poucos passos de distância, sem aviso. Ele não virava a cabeça. Não virava o corpo. Apenas andava. E cada passo que dava, era para trás. A primeira vez que eu vi isso, achei engraçado. A segunda vez, reparei que ninguém sorria ao contar. A terceira, foi a noite em que eu mesmo o vi. Eu devia ter uns 19 anos. Já era crescido o suficiente para não acreditar em histórias de assombração, mas novo o bastante para desafiar qualquer superstição que tentassem impor. Naquele dia, eu voltava da casa de um amigo, já perto de 1 da manhã. Não tinha lua, o caminho era escuro e o vento estava parado. Nada se movia. Eu conhecia bem aquela estradinha de chão, então andava tranquilo, ouvindo o grilo, o farfalhar das folhas, o silêncio do interior. Só que, depois de uns 10 minutos caminhando, percebi uma coisa estranha. Meus passos não ecoavam sozinhos. Havia um outro ritmo, mais lento, mais pesado. A princípio pensei ser algum animal. Talvez um cavalo solto, uma vaca, algo comum por ali. Mas o som era ritmado demais, contínuo demais, humano demais. Parei. O outro passo parou. Me virei devagar. A estrada estava vazia. Continuei andando. Os passos voltaram. Mais uma vez parei. E de novo o som cessou. O ar começou a ficar pesado, como se algo estivesse segurando a noite pelas bordas. Uma sensação de pressão no peito, um incômodo que não sei explicar. A estrada parecia mais comprida, o breu mais denso. Nessa hora, lembrei da lenda. E mesmo não acreditando, admito que meus olhos começaram a procurar, involuntariamente, uma silhueta em algum canto. Foi quando ouvi. Não um passo, mas um arrastar. Como se alguém estivesse puxando o pé sobre a terra seca. Virei de golpe. E lá estava. A uns 15 metros atrás de mim, parado bem no meio da estrada, um homem. Alto. Muito mais alto do que qualquer pessoa que eu conhecesse. Ombros caídos. Braços longos, quase alcançando os joelhos. Roupa escura, suja de barro. A cabeça inclinada para frente, como se o pescoço estivesse quebrado. E ele estava de costas. De costas. Mas virado para mim. Eu sei que parece impossível, mas não havia outra descrição. Era como se o corpo estivesse ao contrário, como se a frente dele fosse as costas, e as costas fossem a frente. As pernas estavam posicionadas de um jeito estranho, torto, como se a qualquer momento fossem dobrar para o lado errado. Fiquei enraizado no chão. O homem deu um passo. Para trás. Um segundo passo. Para trás. Na minha direção. Eu sentia cada músculo do meu corpo implorando para correr, mas eu simplesmente não conseguia. Ele continuou andando, sem pressa, sem som além do arrastar dos pés sobre a estrada. A cada passo, o clima parecia ficar mais frio. A cada passo, dava para sentir um peso, uma presença que empurrava o ar para os lados. Quando ele chegou a uns 10 metros, algo mudou. Os ombros dele começaram a tremer, como se estivesse rindo. Ou chorando. Não dava para saber. A cabeça inclinou um pouco mais, até que ouvi um estalo seco, como de osso quebrando, e a nuca dele fez um movimento mínimo, quase imperceptível, mas suficiente para eu entender que ele estava tentando virar a cabeça para olhar para mim. Mesmo estando ao contrário. Isso me quebrou. Eu corri. Corri com tudo que eu tinha, como se meu corpo tivesse sido devolvido para mim de uma vez só.
Ouvia meus passos, minha respiração, meu coração disparado, mas também ouvia ele. Arrastando. 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 O som não diminuía. Era como se, não importando o quanto eu acelerasse, ele permanecesse sempre a uma distância fixa, me acompanhando, me seguindo pela estrada como uma sombra presa ao meu calcanhar. Quando cheguei perto da casa da minha mãe, vi a luz da varanda acesa. Gritei por ela. Abri o portão. Entrei quase tropeçando. E quando olhei para trás, nada. A estrada estava vazia. Completamente. Mas o silêncio parecia vivo. Minha mãe apareceu na porta imediatamente. Quando me viu pálido, suando, sem ar, não perguntou o que tinha acontecido. Ela só disse: "Ele te viu?" Eu gelei. Ela continuou: "Ele andou atrás de você?" Eu mal consegui responder. Minha voz não saiu. Mas ela entendeu pela expressão. Ela me puxou para dentro da casa, trancou a porta, apagou todas as luzes e disse para eu não chegar perto da janela. Ele nunca vem onde tem gente acordada. Mas não olha para fora. Não precisa ver. Só precisa ser visto. Passei a madrugada acordado, sentado na cozinha. E, por volta das 3 da manhã, ouvi. Lá fora. Na estrada. O mesmo som lento, arrastado, repetitivo. Passos para trás. Como se ele estivesse percorrendo toda a frente da casa, indo e voltando, esperando que alguém olhasse por qualquer fresta. Quando o sol finalmente nasceu, o som sumiu. O peso no ar também. E a vida pareceu normal outra vez. Mas desde aquela noite, nunca mais duvidei da lenda. Porque eu vi. Eu ouvi. E eu fugi. Mas nem todos conseguem. E dizem que, quando alguém finalmente olha para o rosto dele, se é que existe um rosto, o homem que anda de costas para de andar. E passa a seguir a pessoa. Onde quer que ela vá. Relato 8. Eu cresci numa cidadezinha do interior onde as pessoas têm mais medo do que fé. Muita crendice, muito aviso passado de avô para neto, mas nenhum tão insistente quanto este. Nunca parei numa encruzilhada vazia depois da meia-noite. A primeira vez que ouvi isso, perguntei por quê. Nunca me deram resposta direta. Só diziam que coisa ruim se encontra no caminho de quem deveria seguir. Eu não levava essas coisas muito a sério. Até a noite em que precisei caminhar mais de 5 quilômetros para voltar para casa, depois que a moto quebrou numa estrada rural. Não tinha lua, o vento estava frio e o silêncio parecia absorver até meus próprios passos. No meio desse caminho havia uma velha encruzilhada de terra batida. 2 estradas se cruzavam ali, formando um X torto, cercado por árvores retorcidas de um lado e pasto abandonado do outro. Conforme eu me aproximava, senti algo estranho. Não era medo. Era expectativa. Como se o próprio lugar estivesse esperando que eu chegasse. A sensação de que eu não deveria estar ali me apertou o peito. Mas eu precisava passar. Não havia outro caminho. Quando cheguei ao centro da encruzilhada, o ar pareceu mudar. O cheiro ficou pesado, como terra molhada misturada com ferrugem. O mundo ficou silencioso demais. Nenhum grilo, nenhum sapo, nenhum farfalhar de folhas. Nada. Era como se até o vento tivesse prendido a respiração. E então eu vi. Do outro lado da estrada, bem na sombra entre 2 árvores, havia uma figura. Uma mulher. Muito velha. Chapéu preto, vestido antigo, tão escuro que parecia absorver a pouca luz que existia. O corpo era magro, torto. E ela estava ali parada, olhando na minha direção, apesar de eu não conseguir ver o rosto. Meu coração gelou. Eu tentei continuar andando, fazendo de conta que não a tinha visto. Mas a cada passo que eu dava, eu sentia ela mais perto, mesmo sem ouvi-la se mover. A encruzilhada parecia alongar, como se eu nunca fosse chegar ao outro lado. Foi então que a voz dela veio. Baixa. Rasgada. Como folhas secas esfregando umas nas outras. Moço. Ela chamou. Eu parei. Não consegui evitar. Era como se cada músculo travasse ao mesmo tempo. A velha continuou. Volta. Não segue por aí. A voz parecia vir de muito longe, mas ao mesmo tempo vibrava dentro dos meus ouvidos. Tentei responder, mas minha boca não abriu. Ela deu um passo à frente, silencioso, impossível, como se deslizasse no chão, mas ainda completamente tomada pela sombra. Esse caminho não é para você. Volta, antes que ele chegue.
Meu sangue gelou na hora. Ele quem? Não tive coragem de perguntar. Então, de repente, ouvi um estalo seco atrás de mim. Depois outro. E outro. Passos. Lentos. Pesados. Como de alguém muito grande pisando na terra seca. A velha olhou para o lado da estrada de onde vinha o som. E recuou um passo, tremendo. Ela parecia, com medo. A voz dela mudou. Virou um sussurro urgente, desesperado. Corre. Não olha para trás. Ele já sentiu você. Meu corpo finalmente respondeu. Eu corri. Corri como se algo estivesse prestes a me agarrar. O som dos passos atrás de mim ficou mais forte. Pesado. Como se a terra estivesse sendo golpeada por pés enormes, desfigurados. Mas o que realmente me apavorou foi o som que veio logo depois. Um arrastar, como de algo roçando no chão. Como se braços longos demais estivessem acompanhando o movimento. Eu não olhei. Não consegui olhar. A respiração queimava o peito, as pernas doíam, mas eu continuei correndo até ver as luzes de casa ao longe. Quando finalmente entrei e tranquei a porta, o silêncio que se seguiu parecia vivo. Pulsante. Como se a coisa que me perseguia tivesse parado ali, do lado de fora, apenas ouvindo. Dormi mal naquela noite. Na manhã seguinte, voltei à encruzilhada com meu tio, inventando desculpa de que queria achar uma peça da moto. Ele foi comigo sem desconfiar. Quando chegamos, vi algo que me fez perder o ar. Bem no centro da encruzilhada, onde eu havia passado, havia marcas profundas na terra, como se garras enormes tivessem sido arrastadas por metros. E havia também pegadas, mas não humanas. Pé grande demais. Tortos demais. 3 dedos finos, compridos, cravados fundo na terra. Meu tio empalideceu. Quem passou por aqui ontem? Perguntou. Eu inventei que devia ter sido algum animal grande. Ele só respondeu. Animal nenhum que vive nessa região deixa isso. Quando contei sobre a velha, ele ficou ainda mais sério. Se você viu a velha da encruzilhada, então ela te salvou. Porque se tivesse olhado para trás. Ele não terminou a frase. Eu entendi sem precisar de palavras. A coisa que arrastava os braços ainda deve rondar aquele cruzamento. E a velha ainda aparece de vez em quando, para avisar quem o destino marcou errado. Por isso, até hoje, quando tenho que viajar tarde da noite, desvio de qualquer estrada que forme um X. Porque dizem que a velha aparece apenas para 3 tipos de pessoas. Quem está perdido, quem está marcado, e quem está sendo esperado. E é assim que encerramos mais uma jornada pelas lendas que sobreviveram ao tempo, contadas de geração em geração como avisos, mistérios, ou talvez como ecos de algo que realmente caminhou por nossas terras. Cada canto do Brasil guarda uma história, e cada família conhece uma sombra que prefere não desafiar quando a noite cai. Se você gostou desses relatos, já deixa o like, comenta qual lenda mais te marcou e, claro, compartilhe o vídeo para que mais gente conheça essas histórias que continuam vivas no imaginário do nosso povo. E se você tiver um relato, uma lenda da sua cidade ou alguma experiência inexplicável que viveu, manda pra gente. Quem sabe a próxima história a aparecer aqui seja a sua. Obrigado por assistir até o final. Eu sou seu nome ou nome do canal, e te espero no próximo vídeo. Porque no Brasil, meu amigo, lenda não falta. E algumas delas continuam observando a gente até hoje. Boa noite. E durma bem, se conseguir.